Prosseguindo com nossos estudos bíblicos diários que nós temos realizado na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos no capítulo 3, 2 Tessalonicenses, e eu vou fazer a leitura dos 2 primeiros versos. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Meus amados, o apóstolo Paulo está concluindo a segunda epístola que ele escreve à igreja em Tessalônica. Ele já dá o tom aqui nos primeiros versículos com a expressão finalmente. O que resta a ser dito, irmãos, orai por nós aqui é Paulo, Silas e Timóteo, estão nessa viagem missionária, para que, essa partícula para que, nos remete aos 3 pedidos de oração que Paulo vai fazer aqui. Vamos observar quais são os 3. Para que a palavra do Senhor seja propagada e seja glorificada. Aí no versículo 2, parte A. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então esta é a estrutura dos 2 primeiros versículos. E lembrando, irmãos, que esse quiasmo, ele tem como tema central as exortações para o crescimento dessa jovem igreja aqui em Tessalônica. Observe na estrutura da leitura a ortopraxia do apóstolo Paulo, ou seja, os pedidos que ele faz aqui não é de cunho pessoal. Logo então isso nos remete a esse comprometimento que Paulo tem com o evangelho e com o reino de Deus. Paulo deixa bem claro que o compromisso pela propagação do evangelho perpassa os seus compromissos pessoais. É muito difícil encontrarmos pessoas de tamanho envolvimento e piedade cristã, onde de fato a palavra de Deus seja prioridade. Nós vivemos numa conjuntura de evangelicalismo, onde servir a Deus é por conveniência. Se der, eu vou, se der, eu faço. E não é isso que nós vamos ver aqui no apóstolo Paulo. Principalmente quando nós olhamos a questão do seu pedido, de cunho totalmente para o evangelho e não de cunho pessoal. Meus irmãos, isso está em consonância com o versículo de Mateus, no capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segunda coisa que a gente vê logo na estrutura da leitura do versículo 2 é que Paulo está instruindo a igreja, essa jovem igreja em Tessalônica, desenvolverem hábitos de orar. Assim como Paulo tem orado por eles, Paulo pede que eles orem pelo ministério também. É importante, irmãos, nós desenvolvermos hábito de orar pelo reino de Deus, orar por missões, orar pelos missionários. Temos hábito. E eu faço a pergunta: você tem hábito de orar exclusivamente por missões, pelo trabalho missionário? Notemos que não é algo tão simples, porque não é algo vivido, né? A gente nem sempre tem esse hábito. Não sei se você tem. Se você não tem, eu peço que você desenvolva hábito, tire um momento do seu dia para orar pelo reino de Deus, pelo trabalho missionário. Então agora vamos à estrutura, vamos aprender aqui com a estrutura que Paulo colocou, que são os 3 pedidos. Primeiro, para que a palavra de Deus se propague, ou seja, essa expressão se propagar, disseminar, correr rápido. Paulo pede que os irmãos orem para que o evangelho tenha um alcance cada vez maior, que se propague, seja semeado em toda a Europa e dessa maneira alcance outras pessoas, e essas pessoas sejam salvas pelo poder único e exclusivo de Jesus Cristo. Isso permeava todo o coração do apóstolo Paulo. E é muito importante que nós assim pensemos, irmãos, porque isso mostra o amor que nós temos pelas almas perdidas. Quando nós oramos para que a evangelização chegue em povos mais distantes, para que a evangelização chegue lá naquele local onde de difícil acesso, mas ali alcance as pessoas, elas sejam salvas, isso mostra o amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos e o compromisso que nós temos com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo, para que a palavra do Senhor seja glorificada. Observe que aqui nós temos um particípio. Este particípio ele está na voz passiva sintética. O agente da passiva aqui
nos mostra que a palavra de Deus seja conhecida como de fato ela é, a palavra de Deus. Paulo pede que os irmãos orem para que a palavra do Senhor, ao chegar nesse local distante, ela seja conhecida como uma palavra auspiciosa, palavra divina, palavra de poder, palavra de Deus. Esta é a oração que o apóstolo Paulo pede para esses irmãos. Vivemos num tempo, irmãos, onde a palavra do Senhor tem sido motivo de risada, né? Muitos stand-upeiros têm usado a palavra, a Bíblia, para trazer sorriso, entreter as pessoas, e a palavra de Deus se torna simplesmente isto, alguma coisa engraçada. Ela não é reverenciada como palavra de Deus, ela não é pregada como a palavra de Deus. Logo então, as pessoas que são religiosas se sentem salvas, porque estão naquele auditório, naquele ambiente simplesmente de risadas, né? De pândego é a palavra adequada, e se sente salvo com isto, ou seja, a palavra não constrange ao arrependimento. Então, a oração do apóstolo Paulo é para que a palavra de Deus, quando chegue nesses lugares, seja vista como de fato ela é. E Paulo dá um exemplo, veja aí no versículo 1 do capítulo 3, como também está acontecendo entre vós. Esse como também nos remete à operosidade da graça de Deus na vida desses irmãos. Vamos dar uma lida em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se que essa tríade, ela perpassa, né, toda a epístola. Essa tríade é o cerne, é o ponto nevrálgico, né? E que esses irmãos, de fato, olharam para a palavra do Senhor como de fato ela é, a verdade que liberta. Por isso, esses irmãos estão vivendo a abnegação do amor, a operosidade da fé e a firmeza na esperança. E esta é a oração do apóstolo Paulo, para que, quando a palavra de Deus for pregada, ela traga constrangimento aos nossos corações, ela nos quebrante, ela nos leve até a cruz de Cristo, que a palavra do Senhor abra os nossos olhos espirituais para ver que nós somos pecadores, que nós precisamos de Jesus Cristo. Meus queridos e amados, cuidado com essas pregações, essas exposições da palavra de Deus, que tem como um cunho mais de entretenimento e não de arrependimento. Muitas vezes as pessoas também usam a palavra de Deus para se promover, para se tornar popstar. E a oração do apóstolo Paulo é para que o evangelho seja visto como de fato é a palavra do Senhor. Vamos para o terceiro pedido aqui de oração do apóstolo Paulo, que está aí no versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Veja que Paulo usa a expressão perversos. Essa palavra perversa, ela vem de duas palavras gregas, a palavra atopos, fora do lugar. Essas pessoas perversas, fora do lugar, que é o significado fora do lugar, é a mesma palavra no nosso português para déspotas, pessoas que não cumprem leis. Pessoas perversas são pessoas que se opõem à verdade, que se opõem a governo, são pessoas que trazem confusões, são aqui os algozes do ministério. Então Paulo pede que os irmãos orem para que Deus o livre dos homens perversos. E a outra expressão que Paulo usa aqui é maus, a palavra poneros, homens perversos e homens maus, homens com sentimento ruim, homens que não valorizam as coisas, eles agem pelas suas emoções, eles não estão preocupados com as consequências, eles querem operar a sua vontade. Então, a palavra poneros, e com a expressão perversos e maus, Paulo está se referindo aos algozes do ministério que tem perseguido eles, por exemplo, na Ásia Menor, quando eles estavam ali na região da Anatote. Quantas perseguições! Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi questionado,
Paulo foi tratado como animal, né? Você vê quando ele chega na Europa, ele chega em Tessalônica, ele teve que correr dali, passou poucos dias. Então Paulo está se referindo exatamente sobre essas pessoas. E o mais incrível, irmãos e queridos, que eram pessoas religiosas. Vamos dar uma olhada, que Paulo está se referindo aos judeus. Então vamos dar uma olhada em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos dar uma lida aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 9 em diante. 17, versículo 9, ou melhor, capítulo 17, versículo 5 ao 9. Ora, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jasson e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, observe que esses judeus aqui, eles pregam a lei mosaica. Então, quando eles chegaram em Tessalônica, eles então pagaram pessoas perversas e maus, esses malfeitores aqui, para agir, para trazer agitação na cidade. Entraram lá na casa de Jasson, que tinha hospedado o apóstolo Paulo, e atrás do apóstolo Paulo para talvez maltratá-lo, espancá-lo, porque eles não queriam que o evangelho fosse propagado. Então Paulo está se referindo a essas pessoas. E Paulo está pedindo que a igreja em Tessalônica faça orações para que ações orquestradas pelo mal desta maneira não traga, irmãos, prejuízos para a propagação do reino de Deus. Observe então, na continuidade do versículo 2, que Paulo diz: porque a fé não é de todos. A palavra fé aqui é a palavra pistes. A palavra fé aqui se refere ao ato de crer. Paulo está dizendo que essas pessoas agem dessa maneira, com maldade, com perversidade, porque elas não são convertidas. E ele diz: a fé não é de todas. Nós sabemos que a palavra fé, em muitos outros textos também é falado não como pistes simplesmente, mas como um corpo de doutrina também. Mas aqui a palavra fé é pistes, é o ato de crer. E aí Paulo termina essa estrutura do quiasmo dizendo: olha, a fé não é de todos. Logo então, nós vamos ter situações como essa, mas nós pedimos que os irmãos em Tessalônica estejam orando para que Deus nos livre de homens perversos e maus. Amados, fazendo uma recapitulação desse estudo introdutório, Paulo está terminando a carta, finalmente, irmãos, aí ele vai dizer: orai por nós. Paulo faz 3 pedidos para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada e que eles sejam livres dos homens perversos e maus. Então é assim que Paulo começa o capítulo 3, que Deus abençoe a todos os amados e que nós também venhamos desenvolver essa ortopraxia de orar pelo reino de Deus para que se propague e o reino de Deus seja glorificado e que de fato, meus irmãos, venhamos desenvolver intercessões para que a palavra de Deus seja pregada com temor e tremor, que a palavra do Senhor seja pregada de fato como ela é, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por sua atenção.